A paz de Cristo lhes dou, tudo bem? Como que vocês estão? Como que está o tempo aí na sua cidade? Aqui em Ribeirão Preto está bem osciloso. Uma hora faz frio, outra hora faz calor. Nesse exato momento tá calorzinho, mas já teve um pouquinho frio hoje. Estou muito feliz de estar partindo para o quarto dia do nosso propósito. Depois eu gostaria que vocês me dessem um feedback, falassem um pouquinho do que vocês estão passando, estão sentindo, o que vem acontecendo com vocês, se vocês estão lendo certinho os capítulos, se estão tendo alguma dificuldade. O capítulo de hoje é um pouco mais curto, mas ele é bem forte também, ele também é uma exortação e fala também claramente sobre o que devemos fazer para manter a nossa sabedoria, para conquistar a nossa sabedoria. E vamos lá buscar a nossa sabedoria, né? Que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica seu lar, ela se edifica, ela edifica as pessoas que estão à sua volta, edifica seu marido, edifica seus filhos, edifica seu pai, sua mãe, seus amigos, edifica primeiro a si, né? Porque primeiro a gente tem que estar bem, primeiro a gente tem que estar edificada, para depois transbordar na vida do outro, não é? Então não adianta nada a gente não estar cheia, não ter amor, porque a gente não vai conseguir transbordar o amor para o outro, não é mesmo? Eu gosto muito de uns colocam como oração, outros colocam como frase, né? Eu gosto de dizer que é uma oração e eu gosto de fazer ela como uma oração, que diz assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então é bem isso, né? O que a Bíblia diz a meu respeito? O que a Bíblia diz que eu tenho? O que a Bíblia diz que eu posso fazer? Olha, tudo isso já é uma instrução de sabedoria, né? Então, uma mulher sábia, ela sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito, né? A Bíblia diz que nós somos vencedoras, né? A Bíblia diz que nós somos amadas. A Bíblia diz que nós somos únicas, né? A Bíblia diz que nós somos filhas perfeitas, né, de Deus. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos feitas perfeitas, como Deus imaginou que nós fôssemos. Você já parou para pensar que Deus, ele fez exatamente nós do jeito que ele queria, do jeito que ele sonhou? Então, às vezes, a gente reclama do nosso cabelo, reclama da nossa pele, reclama de várias coisas da gente, até da cor dos nossos olhos, né? A minha mãe tinha olhos azuis e eu sempre quis ter olhos azuis. E mas Deus não quis que eu fosse assim. Deus quis que meus olhos fossem castanhos. Então, é bom a gente parar um pouco e refletir quando a gente for reclamar de algo em nós, né? O cabelo. Vamos reclamar do cabelo que ele é enrolado ou que ele é liso. Mas espera, Deus fez assim. Então, se ele fez assim, foi um sonho dele que nós fôssemos exatamente assim, com esse tom de pele, com essa ondulação de cabelo, com essa estrutura, né, de cabelo, com as cores dos olhos, com o formato do rosto, com o formato das mãos, com o formato dos pés. Deus, ele sonhou com a gente, ele desenhou a gente, ele planejou a gente. A gente não foi assim por um acaso. Não, Deus, ele quis que nós fôssemos exatamente desse jeito que nós somos hoje. A nossa vida, ela já é escrita por Deus, né? Então, assim, Deus, ele tem o nosso início, nosso meio e nosso fim. Ele já sabe exatamente de tudo que vai acontecer com a gente. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco
ansiosa, né, para ver as coisas acontecerem, a gente fica um pouco ansiosa para que que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nós esquecemos que não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, né? Então, lembra, Deus ele já fez exatamente a nossa história, ele já escreveu a nossa história. Lógico, às vezes a gente toma um caminho que não é bem aquele caminho que Deus sonhou para gente, né? Aquele caminho que está escrito no livro da nossa vida, que Deus escreveu para gente. Então, por isso que às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer, porque a gente tomou aquela decisão que não era a decisão de Deus. E aí volta de novo no que eu falei, né? Nós tomamos decisões sem questionar a Deus se realmente é aquilo que a gente precisa fazer. Então nós tomamos caminhos que não é aquele caminho que Deus sonhou para a gente. Então por isso que demora para acontecer as coisas na nossa vida. Por isso que demora para as bênçãos chegar até nós. Porque nós tomamos decisões pela nossa carne e não perguntamos se é isso que Deus escreveu na nossa vida. Né? Então, quando a gente for questionar algo, vamos parar, refletir e ver se realmente a gente está tomando a decisão certa, né? E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o carro que Deus escreveu para mim. Se eu ainda não tenho, é porque ainda ou não chegou a hora, né, de ter, ou porque a gente está naquele caminho errado, né? Que eu falei, nós tomamos umas decisões aí que não é bem aquela que Deus planejou para nós. Por quê? Porque se a Bíblia diz que nós temos todo o tesouro do mundo, que nós somos afortunados, que nós somos prósperos, né? Então nós temos toda a riqueza do mundo. A gente só não está tendo a sabedoria de controlar as nossas finanças. Nós não estamos tendo a sabedoria de repente, guardar um dinheiro para um determinado sonho nosso, né? Não sei, fazer uma viagem, ou comprar uma casa, ou comprar um carro. Mas vamos pedir sabedoria para Deus na área das finanças também, né? Eu tenho certeza que se nós começarmos a focar o nosso olhar nas finanças, a gente vai ter, porque nós somos prósperos. A Bíblia diz que nós somos prósperos, que nós temos tudo, né? E eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então vamos ter sabedoria, porque nem é tudo que eu posso fazer, né? Tem certas coisas que é bom a gente não fazer, né? Nem tudo é lícito para nós, né? Nem tudo é permitido, nem tudo a gente pode fazer. Tudo está no nosso alcance, mas e aí? É legal a gente fazer, né? Será que o que eu vou fazer vai agradar o coração de Deus? Vamos questionar também, né, nessas atitudes, né? No que a gente vai fazer. Será que o que eu estou fazendo está no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo é aquilo que Deus sonhou para minha vida? Né? A gente precisa ver os nossos atos também, ver o que a gente faz, o que a gente fala, os nossos sentimentos, né? Agradecer mais do que murmurar, né? Ter um coração mais amável, um coração mais paciente. Na verdade, ter o fruto do Espírito, né? Então, a gente tem que ser mais benigna, mais calma, mais paciente, mais amorosa. Nós temos que demorar mais para irar, né? Ou melhor, não se irá, não se irá, demorar mais para falar e não se irá, controlar a nossa ira, controlar o nosso sangue ferve, mas a gente tem que, ó, controlar. Mulher sábia é assim, controla. Amém? Então eu já vou passar para o nosso livro de Provérbios, que é o capítulo 4. Leiam ele todinho, tá? Qualquer dúvida, me chama. Ele é curto, ele não é tão comprido, palavras bem simples também, com um bom entendimento. Amém? Mulher memorável. Então vamos lá?
Provérbios capítulo 4 é uma exortação paternal. Então, Deus está dizendo assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Então, é assim, ele está pedindo para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, ouvir a instrução dele. Porque sem a instrução, sem a gente ouvir a instrução dele, nós não vamos conseguir nada, né? Porque nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer e colocar em prática. Também não é só ouvir, né? Muitas das vezes a gente vai lá no culto, escuta a palavra de Deus e entra no ouvido e sai no outro. Ou às vezes a gente nem tá atenta ao que Deus está dizendo com a gente ali. A gente está mais preocupado no que a gente vai jantar, a gente está mais preocupado em que roupa que a gente vai usar no outro dia, a gente está mais preocupado com outras coisas do que preocupado em entender o que o pastor está dizendo ali na palavra de Deus, né? A gente está mais preocupado com outras coisas do que preocupado em entender o que Deus está dizendo ali com a gente. Então, assim, aqui é bem uma repreensão mesmo, que Deus está falando, ouve a instrução do seu pai, né? Ouve a instrução do pai, ouve o que Deus está dizendo e coloca em prática. Coloca em prática, porque não tem como não dar errado, não tem como dar errado se você colocar em prática. Tudo que Deus fala aqui nas palavras dele, no livro, é instrução para a nossa vida. E nós temos que amar a sabedoria, né? Amando a sabedoria é que nós vamos adquirir a sabedoria. De repente você fala, eu quero ter sabedoria por ter. Eu quero ter sabedoria para, né, estar bem no meu trabalho, estar bem no meio dos meus amigos, no meio da minha família. Não, você tem que amar a sabedoria para poder adquirir ela. Você tem que amar porque você sendo sábio, você vai ter o entendimento da instrução que Deus está te dando e você vai no caminho certo. Porque se você não tiver sabedoria, você vai totalmente no caminho errado e vai desequilibrar a sua vida por completo. No capítulo 7 diz assim: o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Contudo, o que possuis adquire o entendimento. Então, é o que eu estava dizendo, né? Que o princípio da sabedoria é você amar e adquirir ela. Sendo assim, você vai adquirir a sabedoria. E se você quer ter intimidade com Deus, se você quer conhecer mais a fundo Deus, você precisa praticar todos os dias com excelência. Então, você vai no seu quarto, ou você vai em algum lugar que você se sinta confortável, para lá uns minutinhos, conversa com Deus. Mas assim, é aquele tempo que você dedica especialmente para ter essa intimidade com Deus. Não é a hora que você vai dormir para você ter intimidade com Deus. Porque daí você não consegue. Você vai estar tão cansada do dia que você não vai conseguir ter aquela intimidade profunda com Deus, né? Você não vai ter aquele tempo reservado para Deus, porque você vai estar sonolenta. Às vezes você não vai conseguir ouvir Deus falar com você. Então, escolha uma hora. Eu prefiro sempre à noite, mas porém assim, não à noite a hora que eu vou estar dormindo, né? Tipo, agora eu vou dormir e vou ter minha intimidade com Deus. Não, procure um pouco antes de você, um pouco antes do seu horário de dormir. Mas a noite é um horário que eu gosto de ter essa comunhão com Deus. Abre o seu coração, tenha como se fosse Deus o seu melhor amigo, como se não existisse mais nada, somente Deus, você e Deus, porque a coisa mais preciosa que tem é você sentar, se desligar do mundo, não lembrar que existe nada ao seu redor,
sentar e começar a conversar com Deus. Começar a conversar com Ele as coisas que te atormenta, as coisas que te alegra, os teus sonhos, os teus desejos. Tenha essa intimidade com Ele, tenha esse tempinho com Deus todos os dias. E aí você vai ver que você vai começar a conhecer Deus, você vai começar a ver, ter mais sensibilidade, você vai começar assim sentir a presença dele tão grande, sabe, seu coração assim vai estar tão cheio de Deus que você vai sentir assim algo extraordinário. É uma maravilha tão grande que não dá para explicar como é a sensação de ter Deus do seu lado, de ter Deus assim pertinho de você e ser cheia do Espírito Santo. É muito bom, é muito bom. Só quem passa por isso sabe a experiência que é, a alegria que é. E no capítulo 10 está: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Então, nem sempre as palavras que Deus fala são agradáveis. Tem palavras que são duras, tem palavras. Deus também fala não. Lógico que o não dele não é para o nosso mal, né? O não dele é sempre para o nosso bem, porque Deus é bom o tempo todo e ele só quer o nosso bem. E às vezes o não dele a gente não aceita muito, né? Mas tem que aprender a aceitar, porque é uma ordenância, né? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Então é para você ouvir, aceitar e ficar ali naquele caminho que ele tá mandando. Não é para fazer? Pronto, ó, boquinha fechada e não faz. E não reclama para Deus também não. Faça o que ele tá mandando e faça com excelência. No capítulo 20, ele fala: filho meu, atente para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Tá vendo? Em todo o tempo desse capítulo, ele tá pedindo para você ouvir as palavras dele. Em todo o tempo desse capítulo, ele está pedindo para você inclinar teus ouvidos, preste atenção no que eu estou falando, atente às minhas palavras, não desvie do seu caminho, não desvie para o mal, porque às vezes a gente pensa que aquele caminho é bom, né? Pode ser bom até assim, no segundinho, mas lá para frente você vai ver que não é tão bom assim. Aí lá na frente você vai ver que você deu cabeçada nesse caminho porque não ouviu as palavras de Deus, né? Aí tem também lá no 23, sobretudo o que se deve guardar. Nossa, esse daqui você deve ter ouvido bastante, mas também não deve ter posto em prática, né? Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vou ler ele de novo, tá? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse versículo aqui, ele é poderosíssimo. Você precisa guardar o seu coração. Não é para todo mundo que você tem que entregar seu coração. Você tem que observar as pessoas que você entrega seu coração para depois você não receber ele de volta espedaçado. Então, às vezes, você entrega o seu coração para uma amiga, e você entrega o seu coração para uma vizinha, entrega o seu coração para algum namorado, né, que não foi escolhido por Deus. E aí, quando você pega seu coração de volta, ele está todo espedaçado. Então, assim, por isso que Deus alerta aqui, ó, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Não tem aquela sensação de quando a gente levou uma decepção, parece que o mundo vai acabar? É isso que ele está falando. A gente não guardou o nosso coração. Então, quando vem a decepção, parece assim que a nossa vida acabou, né? Parece que desabou o mundo. Até para isso nós precisamos ter sabedoria. Até para isso nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para guardar o nosso coração. Porque se nós temos a sabedoria, não é para todo mundo que a gente vai entregar o nosso coração, porque a gente vai ser sábia, né? Não é para todo mundo que a gente vai abrir a nossa vida, né? Não é para todo mundo que a gente vai, olha, toma o meu coração. Não.
porque a mulher sábia, ela edifica a sua própria vida. Então ela vai saber para quem que ela vai entregar o seu coração para não receber ele despedaçado. Porque olha, tem decepções. O mundo tem decepções. E nós precisamos estar alerta a essas decepções. Nós precisamos estar alerta, guardar o nosso coração. Por isso que Deus já estava falando aqui, ó, né? Ele já sabia que a gente ia ter decepções. Ele já sabia que a gente ia ter o nosso coração despedaçado. Por isso que ele já alertava, né? Guarda o teu coração, para que ele não seja despedaçado. No 26, ele fala assim, ó: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, aí você tá indo lá, né? No sentido reto, certinho, bonitinho. Aí, de repente, algo te chama atenção no lado direito, ou algo te chama atenção do lado esquerdo, e aí você vai e desvia. Você fala, não, é só um dia. Deixa eu ir lá desviar um pouquinho os meus pés. Pronto, você já caiu no abismo. Ó, é só um dia, hoje eu não vou ouvir a palavra de Deus, não. É só um dia, hoje eu vou assistir uma novela, vou assistir um filme, não quero saber hoje de palavra. Amanhã eu escuto a palavra de Deus. Hoje eu estou um pouquinho ocupada, amanhã eu escuto a palavra de Deus. Você já desviou, né? Você tem um horário marcado, ou é num culto, ou é você mesmo que se propôs todos os dias, aquele horário, falar com Deus, mas aquele horário lá é um horário que tem uma festinha, é um horário que alguém te convidou para ir num barzinho, e aí você não vai conversar com Deus naquele. Você sabia que quando você marca um horário com Deus, ele fica te esperando para poder te ouvir? Imagina a decepção de Deus quando você marca um horário com Deus para falar com ele, mas naquele horário você está indisponível e deixa Deus esperando. Deus fica triste, né? Deus ele não vai gostar muito não, porque ele fala, poxa, marquei esse encontro com a minha filha e ela não apareceu. Aí o que aconteceu? Você desviou o caminho, né? Aí você foi um caminho lá para a direita, um caminho para a esquerda e desviou o teu caminho, os teus pés para o mal. Então nós temos que observar muito isso para que a gente não decepcione a Deus, para que a gente tenha um coração mais leve, mais tranquilo, mais suave, né? E viva por sabedoria e você terá uma vida transformada. E realmente, se você viver a sua vida com sabedoria, você vai ver as transformações que vai ter na sua vida. Você vai ver como as coisas vão fluir de um modo diferente, né? A sabedoria também ter sabedoria também é de você escolher as suas amizades. Nem toda amizade ela é bacana para você ter. Então, até para escolher uma amizade você tem que ter sabedoria, né? Até para você abrir a sua vida para alguém, você tem que ter sabedoria, porque você não sabe se essa pessoa vai sair falando de você, né? A gente não conhece a fundo todo mundo. Olha, a melhor pessoa para você entregar o seu coração, para você se abrir por completo, contar toda a sua vida, é somente Deus. É somente Deus. Esse ele nunca vai te decepcionar. Esse ele nunca vai falar de você para ninguém. Ele vai falar assim bem, porque ele te ama muito. Então, ele vai falar muito bem de você. Amém? Então, esse foi o nosso quarto dia. Eu espero de coração que você leia, porque ele está surpreendente, ele está muito bacana. Deixa o Espírito Santo falar com você em cada palavra que você for ler nesse capítulo 4 de Provérbios. Mais uma vez, se precisar de alguma informação, pode me chamar. A gente ora junto, a gente lê junto e a gente busca sabedoria junto e a gente procura entender o que o Espírito Santo está nos falando. Amém?